Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje você vai aprender a lançar as suas próprias exceções aqui no Python, certo? Então vamos direto para o código para a gente não enrolar muito. Suponha que eu tenho uma função aqui que chama divide, certo? Gente, eu acho que já até viu esse tipo de função em aulas anteriores, que divide um número pelo outro, certo? Então eu tenho aqui N1 e N2 nessa função aqui e eu quero simplesmente return N1 dividido por N2, certo? Se eu quiser utilizar essa função, print, a gente já viu isso, divide, por exemplo, 2 por 1, certo? E aí eu retorno esse valor aqui, simples assim, certo? O problema disso aqui é que, por exemplo, se você não sabe quem vai usar essa função, suponha que você trabalhe com vários outros desenvolvedores e você tem essa função aqui que faz esse trabalho de dividir um número aqui pelo outro, certo? Suponha que algum dos desenvolvedores lá utilize essa função dessa maneira aqui, ó, divide 2 por 0, certo? Um número não pode ser dividido por 0, então a gente vai ter uma exceção aqui, certo? Zero division error aqui. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero logar essas exceções que acontecerem a cada vez que a minha função for usada de maneira incorreta. Então, suponha eu posso fazer isso aqui, try, a gente viu isso na aula anterior, certo? Except zero division error as error, certo? E aí, vou usar o print como se eu estivesse logando o erro aqui. Então, suponha que eu esteja logando esse erro aqui. E aí eu executo aqui. O que aconteceu foi que eu loguei a minha exceção ali, quando o uso incorreto, eu loguei o uso incorreto da minha função, certo? E aí ela retornou none, certo? Porque a gente não está retornando nada. Aqui você poderia, por exemplo, retornar uma outra coisa. Se você quiser retornar alguma outra coisa, caso ocorra alguma exceção, certo? Então, a gente tem false aqui, certo? Porque eu retornei o valor false no except aqui, nesse except aqui, certo? Então, até então, você já viu isso nas aulas anteriores. Porém, um comportamento disso daqui que acontece é o seguinte. Suponha que o outro desenvolvedor queira fazer algo similar a isso daqui. Ó. Try, vou tentar executar, e aí, sei lá, print erro, certo? E aí eu vou executar isso daqui. Você vê que o try, o segundo try que a gente utilizou, tipo, eu estou tentando capturar uma exceção que tenha sido lançada dentro dessa função, não funcionou mais, certo? Porque eu já tratei disso aqui dentro da função. Porém, nesse caso aqui, eu estou modificando o comportamento do Python, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, que eu quero logar a exceção que ocorreu nessa função aqui, porém eu quero relançar essa exceção que ocorreu aqui, certo? Eu não quero modificar o comportamento da linguagem Python em si. Então eu quero que, tipo assim, tá, ocorreu a exceção, quero logar essa exceção, porém eu quero que ela seja lançada normalmente para que outro desenvolvedor ou eu mesmo posteriormente possa capturar essa exceção aqui. Certo? Então eu posso vir aqui antes do return, no caso aqui eu nem precisaria desse return aqui, certo? Porque eu vou lançar uma exceção aqui. Então eu falaria raise, certo? Então dessa maneira aqui, eu simplesmente estou capturando a exceção, certo? Estou fazendo o log da minha exceção, então eu estou logando essa exceção, por exemplo, em um arquivo de log ou numa base de dados, sei lá. E eu estou relançando a mesma exceção que eu recebi. Certo? Então agora, esse try except aqui vai capturar a exceção aqui. Então, por exemplo, se eu falar aqui zero division error as error, eu posso dar um print nesse error aqui. E aqui vai vir esse zero division error aqui. Se eu executar isso aqui, eu tenho os dois erros aqui, mas pelo menos nesse aqui eu loguei o erro, certo? E eu relancei essa exceção aqui, e aí o outro desenvolvedor, ou eu mesmo, capturei ela posteriormente, certo? Então, só para você não confundir, eu vou colocar aqui, só assim, ó, log. Certo? Só para você ver que uma parte dessa exceção veio aqui no arquivo de log e outra parte dessa exceção eu capturei ela posteriormente no
no meu programa aqui no caso. Então, assim você relança uma exceção, certo? Uma outra coisa aqui que você pode querer é ter a sua própria exceção, sua própria mensagem de erro aqui, certo? Então aqui eu vou apagar isso aqui tudo, vou voltar a nossa função como era, então return n1 dividido por n2, certo? Suponha que eu queira mandar uma mensagem, eu levantar a minha própria exceção aqui, caso alguém utilize essa função ou eu mesmo utilize essa função de maneira incorreta. Então eu posso vir aqui falar, por exemplo, if n2 igual a 0, raise. E aí aqui você quer ser bem específico no seu erro, certo? No caso aqui, eu vou levantar uma exceção de value error. E é por isso que esse link está aqui, certo? Aqui estão todas as exceções que você pode utilizar no Python. Eu já te falei também que no PyCharm você pode ver todas as exceções possíveis utilizando a palavra error, certo? E pressionei uma tecla aqui do teclado. Deixa eu voltar. Error. E aí você vê todas as exceções possíveis aqui, certo? Só que se você quiser ler mais, para que serve cada uma dessas exceções aqui, porque você vai querer lançar uma exceção específica, você vai nesse link aqui. Eu vou deixar esse link na descrição para você poder ler mais sobre essas exceções. Então aqui eu vou levantar uma exceção de value error, certo? É um erro de valor. Então eu vou abrir e vou fechar os parênteses e vou falar o seguinte: n2 não pode ser 0. Certo? Então aqui eu estou levantando a minha própria exceção. Então vamos utilizar a função divide 2 por 1, ele vai retornar o valor normal, certo? Vamos executar isso aqui. Ele vai retornar lá a minha divisão, certo? Que eu fiz aqui, beleza. Se eu mandar 2 por 0, eu estou levantando a minha própria exceção de value error, e aí vai aparecer um erro aqui na tela com a minha própria mensagem aqui, certo? Então, se eu executar, value error, n2 não pode ser 0. E aí você tem tudo que uma exceção tem no Python normal, certo? Então, aqui, ó, a linha de código, certo? Que ocorreu o erro. E aí, foi na linha 8 aqui, certo? E aqui a gente levantou essa própria exceção na linha 5 aqui, falando value error. Na n2 não pode ser 0, certo? E aí se eu quero capturar essa minha exceção, eu venho aqui, por exemplo, try except value error as error print error. Você pode fazer o que você quiser com essa variável error aqui. Como eu te falei na aula anterior também, a gente não costuma mostrar essas mensagens muito técnicas. Aqui você está vendo a mensagem, certo? N2 não pode ser 0, que é esse N2 aqui. E aqui temos um N1. N2 não pode ser 0. Geralmente a gente não mostra mensagens técnicas, certo? Para o usuário final. Então isso aqui vai ser útil para outros desenvolvedores. Para um usuário final, você colocaria alguma coisa mais significativa, certo? Por exemplo, sei lá, se for um input, por exemplo, você pode falar alguma coisa similar a você está tentando dividir por 0, certo? Suponha que esses dados aqui venha de um input, algum input do usuário. Então, eu posso utilizar try, print, utilizando a função aqui. Caso a pessoa envie um 0 aqui, eu posso falar essa mensagem similar a isso aqui, certo? Então, aqui eu estou tratando a minha própria exceção. E aqui, por exemplo, nessa segunda linha, eu vou deixar ela aqui, eu poderia logar esse erro no arquivo de log aqui. Então, log error, certo? Então, executar isso daqui. A gente tem, você está tentando dividir um número por 0 e esse log aqui, por exemplo, eu jogaria num arquivo de texto. Como a gente ainda não viu como trabalhar com arquivos de texto, e a gente vai ver isso posteriormente nesse curso, então eu vou deixar só esse print aqui, mas no caso eu não estaria dando print aqui, eu estaria jogando isso daqui dentro de um arquivinho
de texto, certo? Então, assim você lança e relança uma exceção aqui em Python, certo? Então é isso, eu vou deixar essa aula assim. Eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!